Capítulo 8 do livro Dimensões do Espírito. Projeto da quíntupla plenitude. Deus é um Deus de projetos. Tudo o que Ele faz tem um propósito, sentido e objetivo. Um dos projetos que Deus criou foi o dos seres angelicais, distribuindo-os em querubins para assentar na sua glória, os serafins para que enchessem os céus de adoração e os anjos para ministrarem a criação. E assim cada um dos seres angelicais tem um propósito e objetivo. Outro projeto que Deus criou é o que chamamos de criação, que compreende a formação do mundo, o sol, as estrelas, o planeta e tudo que neles há. O maior projeto é o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, feito à sua imagem e semelhança perfeita, com um futuro perfeito. Para cumprir este último projeto, ao longo das épocas, Deus fez o que chamou de projetos secundários. Neles entraram o primeiro tabernáculo, que era um modelo preciso, com detalhes de como Deus queria que funcionasse e o propósito de cada um de seus elementos, para que a glória de Deus residisse permanentemente nele. Subtítulo: Classificação dos projetos. Examinando os projetos secundários, descobrimos algumas características específicas do que é um projeto. A. Tem uma forma específica. B. Medidas especiais. C. Proporções especiais. E D. Materiais específicos. E. Engenharia de armação específica. F. Cada elemento um propósito específico. G. Uma maneira especial de celebrar a reunião. H. Leis específicas para tempos específicos. E leis específicas para feitos específicos. Em resumo, nenhuma destas coisas podia ser alterada para que a glória de Deus descesse no lugar. O que era de ouro não podia ser feito de madeira, nem o que era de madeira podia ser feito de couro, e assim sucessivamente. As leis espirituais diziam que haveria sacrifícios que deveriam celebrar isso anualmente, sem se importar com o lugar onde estivessem. Mesmo que o povo tivesse acabado de chegar naquele lugar, na hora marcada, teriam que celebrar aqueles sacrifícios. Certas obras ou pecados exigiam a oferta de determinados sacrifícios e as festas anuais não resolviam. Tinham que apresentar um sacrifício para certos tempos e para certas obras. Se tudo fosse feito como deveria ser, o arrependimento, perdão e a redenção, a glória de Deus descia. Se um elemento fosse mudado ou algo do projeto alterado, não havia perdão, não havia redenção, e a glória de Deus não descia, e havia maldição. A maior maldição era não ouvir a voz de Deus. Israel, como a menor de todas as nações, dependia de ouvir a voz de Deus para seu cultivo, suas guerras, sua moral, seu crescimento espiritual, sua prosperidade em geral, e dependia da manifestação sobrenatural da glória de Deus para que esta sustentasse sua autoridade entre as nações. Cada vez que Israel alterou o projeto de Deus, não houve manifestação sobrenatural e eles até passaram décadas sem ouvir a voz de Deus. Portanto, um projeto traz a voz e a manifestação de Deus a uma nação ou uma geração. A ausência de um projeto provoca a maior maldição que uma nação pode suportar, que é a ausência de Deus nela. Entendendo por ausência de Deus, o que Deus contempla inativo em uma nação, os ritos, a tradição, os costumes, a religiosidade, os sacrifícios. Às vezes até a fidelidade de alguns continuava, mas não havia vida espiritual, e sem vida espiritual, tudo vai à decadência, até chegar o tempo da destruição e do cativeiro da nação.
O mesmo ocorre em nossos dias, quando em nossas cidades não há projetos para elas e tudo vai à decadência e destruição por falta de vida espiritual. Por isso que devemos ter um interesse especial em que projetos de Deus sejam estabelecidos em nosso meio. Isso nos assegura uma voz profética e abundância de ministrações sobrenaturais. Outros projetos secundários foram os templos, que substituíram o projeto anterior do tabernáculo. A sinagoga não chegou a ser um projeto de Deus. Esta foi uma imitação humana, bonita para a sua época, mas que não experimentou a descida visível da glória de Deus e nem a voz audível de Deus, pois não era um projeto, ainda que se assemelhasse muito. Algo pode ser bem construído, ser muito semelhante em medida e regulamento àquilo que antes trouxe a presença de Deus, mas estar vazio do sobrenatural. Deus não admite falsificações. Encontramos sob o novo pacto que Jesus estabelece o que vem a ser o maior projeto de todos os ministérios, o estabelecimento da sua igreja, que é o templo, mas, ao mesmo tempo, é o tabernáculo que é feito pela criação e, por sua vez, superior à criação, a igreja. Como sabemos que a igreja é um projeto? Pois cumpre com todos os primeiros requisitos dos projetos secundários. A. Tem uma forma específica, tem a forma do corpo de Cristo. B. Medidas especiais. C. Proporções especiais. D. Materiais específicos. E. Engenharia de armação específica. F. Cada elemento um propósito específico. G. Uma maneira especial de celebrar a reunião. H. Leis específicas para tempos específicos. E I. Leis específicas para feitos específicos. Como já vimos, a igreja cumpre todos os requisitos de um projeto, mas o amplifica porque é mais que um projeto secundário. A igreja vem a ser o próprio Jesus Cristo, pois é feita a sua imagem e semelhança. Jesus projetou não um objeto, mas sim um organismo que podia conter sua glória, sua voz e seu próprio espírito, à imagem e semelhança de Deus. Logo, se a igreja não é um projeto secundário, então o que é? É um projeto primário, porque a igreja foi criada antes de todos os projetos secundários, antes da criação do homem e antes da criação da natureza, porque Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo e porque ele se sacrifica antes da criação do mundo. E Cristo se sacrifica por sua amada igreja, isto é, o projeto principal não era eliminar o pecado, mas trazer comunicação com o homem. Se Deus disse que nós não podemos nos unir com jugo desigual, a mesma regra que rege a criatura, rege o Criador. Deus não podia se unir com um jugo desigual. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e por meio de Jesus Cristo o reveste de sua glória e sua presença para chegar a se casar com a igreja. Deus envia Jesus Cristo em forma de servo e dá dons ao homem, Efésios 4:19, assim como Eliezer deu dons à noiva para se casar com Isaque. Assim é que o Espírito de Deus prepara e veste a noiva para que vá ao encontro do seu amado. O projeto de Deus reveste o mortal de imortalidade e o natural de divindade. Por isso, esse projeto consiste em que sua igreja chegue a ser deuses. Ainda que os tivesse feito menores do que os anjos, os vestiu de glória para que reinassem e governassem desde a criação junto com Deus. Tudo isto é alcançável por meio de Jesus Cristo. Podíamos aumentar isso dizendo que, nos projetos de Deus, Jesus não veio só para salvar o pecador, mas veio salvar o mundo. E aqui, a palavra mundo deve ser entendida por planeta, toda a terra.
Portanto, a parábola da ovelha perdida não é sobre uma pessoa, e sim o mundo. Nessa parábola, nenhum cristão é uma ovelha, mas a ovelha representa o planeta Terra, pois Jesus nunca deixou 99 cristãos para ir à busca de outros, pois ele prometeu que nunca nos deixaria e estaria conosco até o fim do mundo. Então, o que deixou e o que foi buscar Jesus? O bom pastor deixou as 99 para ir buscar uma. Jesus deixou 99 milhões de planetas para ir buscar um pequenino que tinha se perdido e estava sob o domínio de Satanás e o redimiu da escravidão das trevas. Diz as Escrituras que Jesus redimiu os homens e os fez sentar em lugares celestiais como filhos de Deus. E os filhos de Deus, por meio da manifestação do sobrenatural, libertarão a criação, porque a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque o anelo ardente da criação de Deus é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Assim é o projeto de Deus, que por meio da igreja, a humanidade e a natureza sejam livres da escravidão e do domínio do diabo. A guerra espiritual e estratégica é uma guerra de projetos, onde o mais perfeito prevalecerá. É assim, então, que o projeto do diabo é uma imitação barata e imperfeita, mas é um projeto das trevas. Tem forma. Se uma prostituta está cheia de sangue, de fornicação, de feitiçaria e outra série de atributos conforme os projetos do inferno. E tem ministério, e seu ministério se chama iniquidade, porque já está em ação o ministério da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Subtítulo: Quíntuplo projeto. O projeto perfeito de Deus é este tempo. É uma igreja que está firmada sobre 5 colunas principais que, por sua vez, formam um só fundamento ou base sobre a rocha que é Cristo. E sobre si mesmo ele sustenta seu edifício sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, além da adoração e intercessão. Os ministérios estão ligados uns com os outros por conjecturas que representam a palavra de Deus, e toda a estrutura vai crescendo e sendo edificada até que chegue à altura e medida de Cristo. O projeto de Deus estabelece a igreja em unidade, sendo aperfeiçoada. A ação dos 5 principais ministérios é o projeto. Os 5 ministérios são um projeto secundário de Deus neste tempo, dentro do projeto principal que é a igreja, para que, por meio desses ministérios, sejam aperfeiçoados. Que todo o imperfeito, o imundo, o que está de mais ou de menos, desapareça e cada cristão individualmente chegue a ser perfeito como Cristo. Se todo o corpo individualmente é perfeito, o corpo geral será perfeito. Isso se dará por meio de uma unidade provocada pelo funcionamento dos 5 ministérios que trazem um mesmo fundamento, um corpo, um espírito, uma fé, um batismo e um Deus. Esta é a estatura de Deus. A fé em Cristo é demonstrada por meio do funcionamento perfeito de cada um dos membros. Somente quando o rim ocupar o lugar de rim, o olho ocupar o lugar de olho e a mão o lugar de mão, é que o corpo chegará à estatura de Cristo. Por isso que cada um de nós deve cumprir com o chamado ou vocação sem interferir no ministério do outro. Não podemos tirar nem acrescentar ministérios. Paulo tenta transmitir isso em Efésios 4, falando em uma linguagem mais madura para que os espirituais entendessem. Logo, temos que os ministérios são parte de um projeto de Deus para esta geração, para que o maior projeto de Deus, jamais levantado em época alguma, seja agora revelado
às nações. Continuando o capítulo 8 do livro Dimensões do Espírito. É importante ressaltar que para que este projeto maior seja estabelecido, é necessário que a unção de apóstolos e profetas, trabalhando juntos, possa receber projetos para as nações, que são revelações que se ouvem e se veem no céu, sobre os planos e estratégias de Deus para as nações. Quando ouvimos o que Deus quer fazer, vemos que não é um plano ao acaso, mas são instruções específicas com medidas, longitude e propósitos específicos. Não ficam isolados, serão feitos e o veremos como coluna ou ornamento do templo geral de Deus. Em todas as nações, nosso trabalho no projeto de Deus nunca foi armar a recompensa, mas sim ouvir o plano de Deus, montar de acordo com o projeto e a forma que Deus determinou. E quando fazemos, nos damos conta de que ele forma uma parte de um amplo projeto de Deus que engloba todas as nações. O homem muitas vezes perdeu tempo procurando coisas que nunca ia entender, em vez de se preocupar em receber aqueles projetos específicos para a sua cidade e nação conforme o seu chamado. Há projetos para a igreja, cidades e nações, e a unção profética tem que trazê-los por revelação, não o que quero, creio ou acho, mas o que foi estabelecido para essa região do mundo e para esta geração. Quando trabalharmos neles, então rapidamente os céus se abrirão e todo o mundo espiritual, colocado a serviço dos santos, trabalhará a favor de um projeto que não nasce no coração do homem, mas na infinita e eterna sabedoria de Deus. Jamais um projeto foi traduzido por vontade humana. Tudo que vem da alma é morte. Poderá ser parecido, mas não vai produzir a vida nem a manifestação do divino. Nisto, as denominações e ministérios têm fracassado. Só têm nome de vivos, mas estão mortos, porque nasceram de um bom sentimento, de um bom desejo, mas não no céu. A restauração dos projetos de Deus nas nações é o que tem preparado desde o início. A restauração do poder monárquico, onisciente e indiscutível de Deus. Agradou-lhe a Deus e teve vontade de criar o outro projeto, os anjos, potestades e governantes espirituais. Não consultou a ninguém mais que a si mesmo. Formou as estrelas, a lua, o clima. Criou o homem e não consultou a ninguém mais que a si mesmo. E todos os projetos que tinha formado e criado eram bons. Entregou o projeto do tabernáculo e era bom. E o certificou com o derramamento da glória sobrenatural de Deus. Portanto, cada um de seus projetos deve ser inquestionável, pois são perfeitos e saem da mente de Deus. Sua igreja está formada por apóstolos e profetas, o quíntuplo ministério. O homem, em vez de trabalhar e desenvolver estes projetos, se colocou para discutir se há ou não profetas e apóstolos. Deus não consultou e nem consultaria a ninguém. Ele fez apóstolos e profetas, os preparou e os enviou, e continuará levantando até que venha, porque eles são parte dos seus últimos projetos. Quem o aceitar e trabalhar em função disso, será parte do projeto de Deus. E quem não tropeçar, pois a pedra que os edificadores jogaram veio a ser a pedra angular. Pedra em que, para muitos, está sendo edificada sua igreja, para outros, a mesma vem a ser pedra de tropeço, para uns fundamentos, para outros tropeço. Jesus, que para uns era o Messias, salvação, o bom pastor,
Para os saduceus, fariseus e outros veio a ser tropeço, porquanto descartaram o projeto de Deus, que era superior ao anterior. Eles preferiram seguir com seus rituais e tradições a assumir que agora, para uma nova geração, Deus havia trazido um novo projeto que não anulava os anteriores, mas era maior que a arca, o tabernáculo, o templo. Mas eles não entenderam isso pela dureza do seu coração, pois invalidaram as Escrituras por suas tradições, que eram mais importantes que a revelação da vontade de Deus. Atualmente estou trabalhando na implantação de um projeto que não nasceu da vontade de um homem ou denominação, mas sim da revelação de um projeto maior, que é a Igreja de Jesus Cristo. Esse projeto contém o quíntuplo ministério, mas nós nos encontramos com pessoas que invalidam a palavra do Deus vivo, seguindo sua tradição e costume, em vez de buscar a verdadeira revelação que está nas Escrituras. Revelação esta que foi entregue ao apóstolo Paulo, que não viu a Jesus durante seu ministério terreno, mas lhe apareceu em pessoa e por meio de anjos e do Espírito para ensinar o ministério da igreja que foi dado aos gentios e ao mundo inteiro. Mas muitos se opõem ao projeto de Deus, negando os apóstolos e profetas, como as gerações passadas que negaram aos evangelistas e ainda hoje continuam negando a existência do sobrenatural de Deus, que se manifesta em maravilhas, prodígios, milagres, dos quais temos os registros de todos eles. Sabemos que Deus, que começou a criação sobrenaturalmente com as palavras proféticas que saíram de sua boca, fez tudo que está criado e terminou também pela palavra profética, anunciando que tudo que nós vemos e conhecemos será mudado nas eras vindouras, pelo seu poder sobrenatural. Levantou a seus santos apóstolos e profetas, aos quais andaram fazendo sinais e prodígios e curando ainda com sua sombra. Hoje em dia, continua levantando apóstolos e profetas para que multipliquem os sinais e maravilhas, anunciando por todas as partes as evidências de que o corpo de Cristo está vivo. Subtítulo: Projetos da plenitude da Igreja. Sempre que termina um projeto de Deus, há abundante manifestação de sua presença. Quando Deus entregou seu projeto a Noé, ao terminar a arca, Deus fechou com suas mãos a porta da arca e derramou a chuva. A chuva foi sobrenatural, já que implicou em uma mudança climática, geológica e atmosférica radical, pois até esse dia nunca havia chovido sobre a terra. Ao terminar o tabernáculo, Deus desceu em forma visível e manifestou a sua presença a todos. Na congregação do Templo de Salomão, Deus manifestou sua glória em palavras e presença tangível, tanto que não se podia ministrar no lugar por causa da glória de Deus. Sendo assim, temos um padrão de comportamento divino cada vez que seus projetos são estabelecidos, os projetos de Deus. Então, há abundância da manifestação do sobrenatural. Projetos acabados é igual manifestação visível do sobrenatural. Ouviu-se a voz, e a presença pôde ser sentida, e a glória se fez presente, cada vez que um projeto estava concluído. O templo judeu não era um projeto. Sabendo disso, os judeus realizaram um esforço para construir um templo no qual poderiam adorar a Deus. Jesus fez sua aparição naqueles dias. O templo que estava sendo construído era muito parecido, mas não há registro de que nesses dias tenha havido manifestação do sobrenatural. Por quê? Tudo era muito parecido. O lugar era ideal. As vestes eram conforme a lei.
Os rituais, os costumes, os sacrifícios e até a adoração se fazia corretamente, mas não havia o sobrenatural. Deus trabalha com projetos e estes não são iguais durante as épocas, pois ele supera as épocas dos homens, inovando, já que ele avança mais rápido do que tudo. Os judeus imitaram o que Deus tinha feito antes, mas sem resultados. Eles ignoraram o que foi construído por Noé, Moisés, Salomão, não foi ideia original deles. Estes homens fizeram algo adiantado para a sua época, que não vinha de uma mente inteligente, mas sim de um projeto direto de Deus. E este só derrama seu poder naquilo que é perfeito e que vem da sua mente. Compreender isso é vital. Encontraremos congregações ou denominações que fazem tudo correto e bem dirigido: a adoração, os costumes cristãos, a forma de administração econômica, as ofertas e toda a liturgia. Tudo está seguindo os modelos cristãos presentes, mas não há nenhuma lembrança do sobrenatural. Há uma simples história de suas origens sobre alguém que fez um milagre ou teve uma revelação de Deus, mas nada mais. Igualmente aos judeus do tempo de Jesus, estamos dando voltas ao redor de sacrifícios e esperando a aparição do Messias, mas sem vida presente manifesta por sinais do sobrenatural. E o maior motivo para isso não é a doutrina que pregamos ou o sistema de discipulado ou a denominação a que pertencemos, mas sim que na igreja se rompeu o modelo de projeto apostólico que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Se no projeto original de Deus não estão os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, pode ser que nossas reuniões sejam muito especiais. A adoração pode contar com um bom número do coro e até as ofertas podem ser excelentes e a mensagem pode estar correta, mas não haverá a descida do sobrenatural a menos que haja um reconhecimento do projeto de Deus em que Ele mesmo constituiu a uns e a outros. Talvez nem toda a igreja possa começar tendo apóstolos, profetas e os demais ministérios, mas é necessário que seu pastor aceite a verdade de que estes ministérios estão vigentes e que Deus constitui hoje os mesmos para que a aceitação do projeto de Deus libere a unção presente para a igreja. Quando Deus estabeleceu sua igreja por meio dos apóstolos e discípulos, ele pediu que esperassem serem revestidos do poder do alto. Quando o projeto se completou, então Deus desceu em Pentecostes e anunciou sua chegada. A igreja não nasceu no Pentecostes. Pentecostes foi a consequência de uma igreja bem projetada com os ministérios ativos. Quando o modelo ficou completo, então Deus enviou do seu Espírito, como em todos os projetos anteriores, e houve a manifestação do sobrenatural. Deus trouxe sua voz, o dom de línguas, trouxe a imagem presente, línguas repartidas de fogo sobre eles, e sua glória manifesta veio como um vento forte. Deus estava certificando, gritando aos céus, que o tempo anterior não era sua casa, nem sua habitação, aquele era o seu projeto presente. Era como se Deus dissesse: eu edifiquei a minha igreja. A glória posterior será maior que a primeira. Eu prometi que desceria e faria morada com eles. Eles são templos do Espírito. Eles são o meu projeto. Eu constituí apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do meu próprio corpo, a fim de que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, versículo 10. Textos parafraseados pelo autor.
A sabedoria de Deus estruturaria um novo templo, não feito por mãos de homens, e neste desceria sua manifestação visível e contínua. Subtítulo: O último de Deus é sempre o melhor. Deus criou todas as coisas, mas por último ele fez o homem, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Mas em Deus, o que vem por último sempre é o melhor. O primeiro Adão era excelente, tinha uma capacidade mental extraordinária, com sua saúde limitada. Mas o segundo Adão, Cristo, foi melhor, tinha a mente onisciente e era o Criador da saúde. O primeiro tabernáculo de reunião era bom, com enfeites, com a arca e linho fino. Mas o segundo era com ouro, com acácia e sândalo, e de muito mais glória que o anterior. O primeiro andava errante com os israelitas, mas o segundo estabeleceu um reinado e uma nação. O primeiro vinho era excelente, todos estavam satisfeitos, mas o segundo vinho era melhor, e o mestre Sala viu que aquele era bom. A primeira glória foi um êxtase glorioso. Moisés e Salomão desfrutaram da voz e sentiram a glória de Deus. Mas, com o surgimento da igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A arca foi de madeira de gofer e o primeiro templo foi feito de couros e tecidos. O segundo de sândalo e ouro. Permita-me dizer assim, Deus sempre supera a si mesmo. A igreja de Cristo deveria ter sido feita de ouro, rubis, diamantes e outros minerais preciosos, mas Deus tinha um projeto superior e, obviamente, se Ele queria derramar da sua glória na terra, esses materiais, ainda que preciosos, não suportariam sua manifestação. Continuando o capítulo 8 do livro Dimensões do Espírito. Este é o terceiro e último áudio deste capítulo. Voltando um pouquinho. Permita-me dizer assim: Deus sempre supera a si mesmo. A igreja de Cristo deveria ter sido feita de ouro, rubis, diamantes e outros minerais preciosos, mas Deus tinha um projeto superior. E, obviamente, se Ele queria derramar da sua glória na terra, esses materiais, ainda que preciosos, não suportariam sua manifestação. Então Deus busca entre tudo o que Ele criou aquilo que é mais apreciado, mais eterno e mais glorioso em toda a sua criação. Só havia algo que poderia receber honra, aquele que era a imagem e semelhança de Deus, os homens, homem e mulher. É por isso que, quando edifica a sua igreja, o faz do material mais precioso da criação, de homens viventes. Essa é a revelação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e Efésios 4, quando fala que todos nós somos partes do edifício de Deus. Seu maior projeto e conforme operamos, nossas vidas serão semelhantes às pedras preciosas, prata ou ouro, a fim de que, unidos em amor, todo o corpo de Cristo seja edificado através do nosso. Isto é, cada um dos cristãos do mundo venha a ser um ladrilho, uma pedra, uma minúscula parte do projeto de Deus para o presente, sua igreja, seu templo vivente. Se somos parte do seu projeto, então também temos o privilégio de ser portadores de sua presença ativa e sobrenatural. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Efésios capítulo 2,
versículos 20 ao 22. Aleluia. Glória a Deus. Amém.